É nesse momento que o traficante pega o telefone e liga pro secretário de segurança. Ele traiu o Pedro Dom. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre a história do Pedro Machado Lomba Neto, o Pedro Dom. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar dele. Até porque o cara foi um dos assaltantes de residências de luxo mais procurados ali no início dos anos 2000 no Rio de Janeiro. Em 2021, estreou uma série baseada na vida dele chamada Dom. Essa série já tá na terceira e última temporada. Então se você tá afim de saber a verdadeira história do Pedro Dom, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar toda a história dele e ainda vou te falar sobre algumas coisas que foram contadas na série, mas que na realidade não aconteceram daquele jeito. Então se você não assistiu a série e você não quer ter spoiler, vai lá, assiste a série todinha, depois você volta aqui e assiste esse vídeo, tá bom? O Pedro Machado Lomba Neto nasceu no dia 27 de setembro de 1981 no Rio de Janeiro. O Pedro era filho de um ex-policial civil chamado Luiz Victor Lomba. E durante a ditadura militar, o Luiz Victor era envolvido com uma esquadra paramilitar chamada Esquadrão da Morte. Tem um livro chamado Beijo da Bruxa que conta sobre toda a trajetória do Luiz Victor, inclusive quando ele acompanhou a chegada da cocaína no Rio de Janeiro. E esse livro também foi usado ali pelos roteiristas para poder escrever aqueles flashbacks que a gente vê durante a série, em que o Luiz Victor vive toda a sua juventude ali em prol de uma missão secreta. Voltando a falar do Pedro, o Luiz Victor contou em uma entrevista que o Pedro era um garoto que não costumava chorar. Ele só lembra de um episódio que o Pedro começou a chorar, mas foi porque ele tava soltando pipa e daí a linha da pipa dele agarrou naquele fio do poste e o pai dele precisou cortar, né? Porque era um fio de alta tensão, que era perigoso pro menino. Mas ele falou que depois disso eles passaram por várias coisas, inclusive a separação e tudo mais, e o Pedro nunca derramou uma lágrima, pelo menos não na frente dele, né? Inclusive a separação dos pais deles aconteceu ali quando ele tinha 4 anos de idade e logo depois disso ele sofreu um acidente lá em Copacabana e ele sofreu traumas na cabeça, teve perfurações no baço, fraturou os pés, as pernas, a bacia e a clavícula. O pai do Pedro fala que nem assim ele chorou. E isso é uma coisa interessante, porque na série realmente eles retratam isso e tem um momento em que o Luiz Victor está de frente pro médico, né, junto com o pai dele, e o médico explica que eles perceberam ali que o Pedro não chorou durante os procedimentos. E aí eles chegaram à conclusão de que o Pedro sofria de uma condição rara do sistema nervoso que impede de sentir dor. E nesse momento o médico fala que é a dor que protege, é a dor que alerta, a dor que dá limite. Tem que sentir dor, não tem como viver sem sentir dor, você tem que sentir dor. E essa matéria que eu tô colocando aqui na tela pra vocês diz que o Breno Silveira chegou a ver os laudos do hospital. Então isso confirmaria essa versão que a série conta. Só que tem uma outra versão, que é da irmã do Pedro Dom, que se chama Érica. Ela fez uma carta aberta numa rede social, onde ela rebatia vários pontos da série, várias coisas que foram contadas pelo pai dela. Vale lembrar que essa carta foi postada depois da morte do Luiz Victor, tá? Então não tem nenhuma resposta dele, porque infelizmente ele faleceu no ano de 2018. Enfim, entre muitas coisas que ela rebate, uma das coisas é que o Pedro sempre sentiu dor e que, na realidade, o pai dele ensinou que os homens não choram e por isso ele não chorava na frente do pai. Então são duas versões aí da história. Vocês podem me dizer o que vocês concluíram depois de assistir a série, o que vocês acham que é verdade. Deixa aqui nos comentários pra saber qual a opinião de vocês. Mas eu não vou me estender muito nesse caso aqui da Érica, com o que ela falou do pai e tudo mais, porque esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é contar sobre a verdadeira história do Pedro Dom e somente. Pedro era o caçula de uma família de classe média. Então o garoto tinha tudo do bom e do melhor, não faltava nada pra ele. Só que alguns parentes falavam que ali naquele ambiente faltava um pouco de amor, assim, um pouco de afeto, que era um ambiente meio complicado. Até porque o pai e a mãe do Pedro, até a série retrata isso, né? Eles nunca se deram muito bem, eles viviam discutindo antes e depois do divórcio também. As irmãs do Pedro casaram e logo saíram de casa. O Pedro ficou naquela situação ali, morando uma hora com a mãe, uma hora com o pai, outra hora internado, por um bom tempo. O Pedro chegou a se destacar no judô, ele foi vice-campeão carioca quando era criança. Só que, infelizmente, quando ele ainda era muito novo, ele acabou conhecendo o caminho das drogas. O pai dele fala que guarda a medalha junto com o último par de meias que o Pedro usou quando foi pego pela polícia. Ele disse que aquilo era como um amuleto da sorte pra ele.
Com 11 anos, o Pedro fumou o primeiro cigarro de maconha e foi com alguns vizinhos ali do bairro. Na época era em São Francisco, Niterói. E aquele ali era um dos muitos endereços que o Pedro dividia, uma hora com a mãe e uma hora com o pai, né? Em todos os lugares que eles iam, o Pedro sempre preferia fazer amizade com os vizinhos. Por exemplo, ele chegou a morar no Rocha com o pai dele. E aí, nessa época, ele tava sempre ali na Mangueira e no Jacarezinho, né? Que são bem próximas de onde ele tava morando. E quando ele tava em Copacabana, que ele tava morando com a mãe dele, ele vivia pela ladeira dos Tabajaras. Ou seja, o garoto era bicho solto. O pai dele fala que tentou conversar em família e não conseguiu. Tentou se mudar, não deu certo. O garoto era difícil. Ninguém segurava mesmo. Na série, a gente vê que a primeira vez que ele usou droga foi com o Lico, que é o filho da empregada. E, na verdade, o Lico foi um personagem criado para reunir características de várias pessoas que passaram pela vida do Pedro. Então, o Lico se tornou essa junção de várias personalidades em uma. Existem várias situações ali que aconteceram, inclusive o fato do Pedro perder o controle depois que o Lico vem a óbito ali, né? Então, no meio daquela confusão inteira de tudo que estava acontecendo com o Pedro, o Luiz Victor decidiu procurar astrólogos e numerólogos para tentar entender o que estava acontecendo com o filho dele, por que o filho dele estava tomando aquele caminho tão perigoso, tão novo. E a astróloga falou na época que detectou um problema do Pedro no mapa do pai dele, né, no mapa do Luiz Victor, e que aparecia um karma pesadíssimo, que viu que a missão do pai começaria assim que terminasse a missão do filho. A numerologia trouxe um prognóstico ainda mais preciso que só foi compreendido na sua essência com a morte do Pedro Dom. O Luiz Victor conta que a numerologia disse que o filho dele morreria famoso, poderoso e solitário. E foi exatamente o que aconteceu, né? Só que de uma forma que ninguém imaginava que seria, né? O pai dele achou que ele ia ser empresário de gastronomia, porque o Pedro gostava muito de cozinhar, achou que ele seria, sei lá, qualquer coisa, não achou que ele seria um assaltante e ia ficar famoso porque era procurado pela polícia, né? E essa astróloga também falou pro Luiz Victor que com 61 anos, a idade que o Luiz Victor tinha quando Pedro morreu, ele sofreria uma forte desagregação familiar. 6 meses antes, ele tinha perdido o pai. 6 meses depois, ele perdeu o filho. Eu fico meio assim, né? Eu não sei, eu sempre fico assim, se eu acredito nesse treco, se não acredito nesse treco. Eu tenho medo de eu duvidar, a vida virar pra mim e falar... Você duvidou, né? Toma aqui pra você acreditar. Eu vou ficar aqui no campo do neutro. Com 12 anos, o Pedro foi flagrado usando drogas no banheiro de casa. E aí, quando o Pedro tinha 13 anos, já foi feita a primeira internação em clínica de reabilitação. O advogado da família, Rogério Rocco, falou sobre as tentativas inúteis dos pais para ajudar o Pedro. Ele fala que foram 14 internações em clínicas de desintoxicação até que ele foi preso no ano de 2001 por porte ilegal de armas. Só que aí o advogado falou que, com o laudo médico que atestava que o Pedro era dependente químico, o juiz decidiu soltar o Pedro. Só que aí a mãe do Pedro acabou tendo uma atitude que ela achou que seria muito boa pro filho, mas na verdade fez o efeito totalmente contrário. Ela implorou pro juiz internar o Pedro no hospital penitenciário Heitor Carrilho. Com certeza a intenção dela ali era manter ele o mais longe possível das drogas. Só que lá dentro o cara conheceu assassino, traficante, ladrão, a galera ali, entendeu? Que no caso só piorou, porque depois disso eles viraram companheiros de quadrilha do Dom, ou seja, e no caso foi um laboratório, né, de crimes. Inclusive o advogado diz isso, funcionou como uma escola do crime mesmo. E o pai do Pedro fala que sempre preferiu vê-lo preso do que vê-lo morto, né? Assim como qualquer pai. E falando um pouco disso, desse apego do Luiz Victor com o Pedro, logo no primeiro episódio da primeira temporada, a gente vê o pai dele subindo o morro, porque o garoto já tava sumido há dias e o pai dele tava com medo dele ter uma overdose, né? Então ele conta que isso realmente aconteceu, que ele realmente foi no morro atrás do filho dele, que ele realmente levou o Pedro pra casa e algemou na cama e que o Pedro realmente se soltou das algemas. Então o garoto era realmente difícil, complicado, difícil de segurar, cara. Então o Pedro já estava viciado sem controle, né? Então ele começou a roubar para sustentar o vício. A série mostra que ele roubou o computador do pai dele. Isso realmente aconteceu. Ele roubou o computador do pai dele para usar drogas. E nessa altura o Pedro já nem estudava, né? Porque ele saiu da escola na 4ª série do ensino fundamental. Então ali com 15 anos o Pedro já efetuou sua primeira tentativa de roubo e depois foi detido na antiga FEBEM. E na série mostra mesmo que ele foi detido na FEBEM, só que na série ele já tá prestes a completar 18 anos, né? E na realidade não foi bem assim, ele passou um pouquinho mais de tempo lá. Ou seja, as internações cobriram uma boa parte da vida do Pedro. Mas o pai dele fala que sempre que ele tava bem, que ele tava limpo, né? Ele era um bom garoto
garoto e que ele era até habilidoso na cozinha, né? A série também mostra isso em uma vez que ele sai de uma internação e ele faz uma torta ali, que a irmã dele e a mãe dele elogiam muito. Eu acho que isso foi uma referência ao que o pai dele conta, né? Que ele gostava muito de cozinhar, que ele tinha vontade de ser um empresário ali no ramo de gastronomia. Só que o problema é que o Pedro sempre caía em tentação, né? Infelizmente. Então tudo voltava a estaca zero. E aí o Pedro já não tinha mais o que roubar dentro de casa, né? E ali com a dependência fora do controle, ele partiu para os grandes assaltos. Se você ainda tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá gostando do que eu tô te contando, né? Então deixa seu like aqui pro YouTube também saber que você tá gostando desse conteúdo e continuar te recomendando os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então não esquece, deixa seu like aí e vamos voltar pro vídeo. O garotinho que não chorava virou Pedro Dom. Como eu tinha falado pra vocês, foi com 15 anos a primeira tentativa de roubo dele. E foi tentando roubar um toca-fitas do carro pra poder sustentar o vício dele. Com 17 anos, o Pedro conheceu uma moça chamada Jaqueline Rodrigues. A Jaqueline foi a namorada do Mauricinho Botafogo e também foi responsável por apresentar o Pedro ao grupo de classe média que assaltava apartamentos na época. O Mauricinho já estava preso, aparentemente, então por isso ele e o Dom nunca se cruzaram, tá? Luiz Victor rebate isso e ele diz que, na verdade, quem apresentou o filho dele pra essa galera foi a Bibiana Correia, que é uma ex-namorada dele. O pai do Pedro diz que já teve os piores sentimentos com relação a essa mulher. Mas ele entendeu, né, que aquela violência não levaria a lugar nenhum. Então ele resolveu seguir a vida dele. Segundo o jornal o Globo, de 16 de setembro de 2005, foi no ano 2000 que o Pedro conheceu a Bibiana. De acordo com as investigações da Polinter, a Bibiana chegou a ser indispensável na quadrilha, porque ela tinha fácil acesso ali às pessoas da alta sociedade e também porque ela era filha de um oficial de alta patente da aeronáutica e de uma diplomata. Então ela escolhia os alvos ali e também era a pessoa encarregada de fazer o levantamento do poder aquisitivo das vítimas, além de dirigir o carro que levava e fugia com a quadrilha. E falando um pouco da série Dom, eu achei a Bibiana um pouco parecida com a Vivi. Eu acho que essa personagem ela teve alguns traços ali da Bibiana, principalmente falando de descontrole com relação ao vício, né, das vezes em que ela fazia o Pedro cair em tentação. E aí com 18 anos o Pedro conheceu a Ângela Fanzeri Cerqueira, que viria a ser a mãe de seu filho 5 anos depois. No final de 2001, Pedro foi internado e permaneceu lá por 6 meses. Ele teve a liberdade em fevereiro de 2002, com a condição de continuar o tratamento de desintoxicação no ambulatório do hospital. Só que o Pedro descumpriu essa ordem judicial e foi só uma vez para o ambulatório. E a partir de fevereiro de 2002, tem um vazio de informação sobre ele. O Rocco, advogado da família, diz que ele ficou desaparecido por uns 2 anos sem dar notícias a ninguém. Antes de começar a falar do relacionamento deles, eu preciso falar para vocês que existe um livro escrito pela própria Ângela, que está disponível na Amazon. Então eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram conferir o livro completo, tá bem? Então a Ângela conta que ela começou cometendo furtos em lojas e que aos poucos ela foi conquistando o espaço dela ali no mundo do crime. E o Pedro, com apenas 18 anos quando conheceu a Ângela, já articulava uma quadrilha de roubo a residências. A Ângela fala que eles estavam em uma espécie de reunião na casa de um dos integrantes da quadrilha e a galera conversava sobre os crimes que iriam cometer. E ela fala que o Pedro chegava ganhando a confiança da galera, que ele era muito bem articulado, que apesar de ser muito novo, as pessoas confiavam mesmo no que ele falava. E depois de alguns encontros nessas reuniões, eles acabaram se envolvendo. E a Ângela fala que depois disso eles viveram um romance muito intenso e muito perigoso também. Ela fala que o Pedro não dirigia, então, diferente da série, né, que o Pedro dirige em todo momento, quem fazia isso era sempre outra pessoa. E no caso, quando a Ângela chegou na quadrilha, ela muitas vezes ficou com essa tarefa. E ela ficou com o Pedro entre idas e vindas ali durante 5 anos. Eles se separaram algumas vezes. Inclusive, uma dessas vezes teve interferência da Bibiana, mas mesmo assim, no tempo que eles estavam juntos, a Ângela chegou a visitar o Pedro nas internações e na cadeia também, né? Mesmo grávida, ela ia visitá-lo. Até no Espírito Santo, quando ele ficou preso, ela também foi visitá-lo. E o pai do Pedro realmente confirmou que o relacionamento deles já era de muito tempo. A Ângela vinha tentando consertar o Pedro de certa forma, inclusive engravidou para ver se o Pedro tomava juízo, mas infelizmente nada mudou o destino do Pedro, né? Ele ficou foragido e nesse tempo que ele conseguiu ver uma vez o filho dele, que hoje já é até maior de idade, né? Só que ele não teve tempo para registrar o menino, porque quando ele faleceu, o garoto só tinha 5 meses e ficou sob os cuidados da mãe, né, da Ângela. Foi em 2003 que o Pedro começou a tocar o terror na zona sul do Rio de Janeiro. O Pedro era uma pessoa de classe média, então ele se filtrava, transitava bem nas festas da zona sul. E era ali que ele conseguia as informações sobre um vizinho não estar em casa, por exemplo, quando ele conseguia realizar os assaltos. Acusado de um assalto em 2004, o Pedro se tornou procurado, mas na realidade, nesse ano, ele estava cumprindo pena em regime
regime fechado no Espírito Santo com outro nome, né? Isso caracterizou uma falsa denúncia. E o Pedro, como estava preso com outro nome, né, por medo de ser responsabilizado pelos crimes que ele já tinha cometido, ele entrou em desespero e ele quis sair da cadeia antes que as pessoas começassem a ligar os pontos. Isso a gente realmente vê na série, que o Pedro tá preso no Espírito Santo e com o nome de outra pessoa. Na série, o Pedro tá com o nome de um dos assaltantes da quadrilha, mas na realidade não foi isso que aconteceu, tá? O Pedro utilizou o nome de uma pessoa mais próxima do círculo dele, que eu não vou revelar a identidade em respeito à privacidade, mas a Ângela conta no livro dela quem foi essa pessoa. E falando ainda dessa situação das falsas acusações, o pai do Pedro falou pros roteiristas que já aconteceu do Pedro estar em casa com ele, saindo no jornal, ó, Olha, acabou de ter um assalto aqui e foi Pedro. na verdade não era ele. Então acabavam responsabilizando ele por crimes que ele não tinha cometido também. Em 2005, quando Pedro já estava em liberdade, ele chegou a ser sequestrado por um grupo de policiais corruptos. Assim como a série mostra pra gente, ele realmente passava por aquelas situações de ter que pagar a propina. Quando não pagava, ele acabava sendo sequestrado. Nessa época, ele foi sequestrado junto com um amigo dele. Os caras liberaram ele com a condição do amigo dele ficar como garantia de que ele fosse voltar com o valor que eles queriam. Então o Pedro subiu o morro atrás do traficante pra poder tentar desenrolar esse valor que ele tinha que pagar pros caras, né? E ele conseguiu o valor, foi lá, pagou os caras, soltou o amigo dele. Só que aí depois ele tinha que pagar aquilo de algum jeito. E aí ele formou a quadrilha dele ali mesmo dentro do morro e foi pra rua assaltar pra poder pagar o valor que ele pegou emprestado ali, né? E aí foi nesse assalto que ele foi reconhecido, né? E aí a mídia inteira caiu matando em cima mesmo, procurando ele em todos os lugares. A gente vê na série mesmo que o Pedro vai buscar abrigo na Rocinha, que ele consegue ali financiamento pra continuar ali com os assaltos e pra ter proteção também. E nessa época, na realidade, ele tava sob o abrigo do Bem TV, que foi um parceiro ali que ajudou o Pedro Dom nessa época. A Patrícia Sayago, vítima da quadrilha do Pedro Dom, falou recentemente em um podcast sobre o dia que ela foi refém da quadrilha enquanto ela estava grávida. Ela conta que ela estava chegando no apartamento com os filhos no segundo andar, que a quadrilha planejava assaltar a cobertura que ficava no terceiro andar, um prédio pequenininho ali, né? Ela também fala que o assaltante que a fez de refém usava roupa social e sapato, era muito bem vestido, mas não era o Pedro Dom, e que ele era muito agressivo e que mandava ela e os filhos dela calarem a boca o tempo inteiro. O morador da cobertura era um garoto de 18 anos, né? O que aconteceu foi que o menino esqueceu a chave, a mãe dele não estava em casa, só que ele ligou antes e a mãe falou que estava em casa, provavelmente porque estava chegando ou algo assim. Quando o menino chegou na cobertura, a quadrilha já estava toda lá. Então eles não acreditaram que o menino estava sem chave, começaram a achar que a mãe do menino estava lá dentro ligando para a polícia. Então começou a bater aquela neurose, os caras estavam muito loucos, muito acelerados, segundo a própria Patrícia. E aí eles fizeram o garoto arrombar a porta do prédio pra provar pra eles que na verdade a mãe dele não tava ali. Eles procuraram a mãe pelo apartamento inteiro e realmente a mulher não tava lá. Patrícia fala que eles comiam, bebiam, reviravam tudo, gritavam, que o Dom não era nada apaziguador, como a série em alguns momentos tenta mostrar, que ele era muito violento, muito agressivo na forma de falar e que tava tão acelerado quanto o resto, né? Então a Patrícia e os 2 filhos dela foram reféns por alguns minutos daquela quadrilha e logo depois desceram no mesmo elevador com eles. E ela fala que ela desceu do lado do Pedro Dom, que todos eles pareciam estar no estado muito alterado, que cheiravam muito a álcool. Bom, eu não encontrei nenhuma imagem sobre esse assalto, porque naquela época não eram todos os prédios que tinham câmeras de segurança. A gente tá falando do início dos anos 2000, então eu não consegui achar nenhuma imagem quanto a isso, mas tem um relato dessa vítima em um podcast falando tudo sobre isso, tá? De acordo com o delegado Eduardo Freitas, em praticamente todos os assaltos, Pedro usava granada para amedrontar as vítimas. Ele pegava a granada e ficava tirando o pino, colocando, ameaçando explodir todo mundo. Pegava a ponta da faca e ficava espetando os moradores da residência para que eles falassem onde estava o cofre. Então ele metia todo um terror psicológico ali, né? E nesse tempo dessa loucura toda, ele tava lá na Rocinha, se refugiando com o Bem TV, como eu falei pra vocês. E o delegado até fala que acha esquisito, né, os caras protegerem, porque o Pedro estar na Rocinha chegou a levar 800 PMs pra dentro daquele morro e não conseguiram pegar nem o Bem TV, nem o Pedro Dom. Mesmo assim, os caras defendiam o Pedro. Então os policiais não entendiam muito, que falavam, Porra, cara, o garoto é um playboy, os caras estão defendendo o garoto, estão levando a polícia pra dentro do morro, a gente sabe que isso não é interessante, né, pra eles.
mesmo assim estão indo, estão abraçando, e eles falavam mesmo: Ah, o riquinho tá com a gente gosta dele. ou seja, o garoto, ele tinha essa coisa mesmo, que as pessoas gostavam dele e queriam protegê-lo. Só que nem toda essa proteção impediu o fim do Pedro Dom, né? Depois de se tornar o bandido mais procurado do Rio de Janeiro, começou uma perseguição de vida ou morte atrás dele. O pai do Pedro chegou a falar pra ele se entregar ou fugir, porque a situação tava muito difícil. Só que o Pedro entendeu que ele ia pagar por muito mais crimes do que ele realmente tinha cometido, e que ele não iria sair da cadeia logo, né? O Pedro tinha pavor de ficar preso, então ele decidiu que ele não iria se entregar. E o Pedro chegou a falar que se encontrasse com os policiais, ele jogaria a bolinha, o abacaxi, ou seja, a granada em cima dos caras. Só que depois, numa entrevista, o Luiz Victor chegou a falar que o Pedro queria sim se entregar e que ele queria terminar os estudos na cadeia. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Os policiais já estavam monitorando as ligações feitas pelo celular do Pedro Dom já tinha 2 meses. E na série a gente vê que o Pedro, ele realiza um assalto e ele entra em acordo lá com o traficante pela sua liberdade. A gente vê que depois disso o Pedro desce e pega a moto para poder sair da rocinha. É nesse momento que o traficante pega o telefone e liga pro secretário de segurança, diz que o Pedro Dom estaria saindo da favela naquele momento. Ou seja, ele traiu o Pedro Dom. Só que na realidade não teve nada disso. Na verdade, ele estava sendo monitorado por escuta. Ele não saiu sozinho de moto no morro, porque quem estava pilotando era um outro parceiro dele. Desceu da rocinha em direção ao Complexo da Maré, Vila dos Pinheiros. Então, quando o Dom e o parceiro dele estavam saindo do túnel, eles deram de cara com a Blitz. O Dom falou pra não parar. Aí ele começou a dar tiro de pistola em cima dos caras e depois jogou uma granada. Os policiais disseram que ele gritava que ele não iria se entregar, ao contrário do parceiro dele, que acabou sendo preso. Então o Dom se escondeu ali em um dos prédios ali na lagoa. Segundo a polícia, houve um confronto em que o Pedro reagiu e acabou sendo atingido. Ele chegou a ser levado para o hospital Miguel Couto, mas ele morreu pouco tempo depois. O corpo do Pedro tinha 5 ferimentos, segundo a polícia civil: no tórax, no pé, na mão, no braço e no ombro direito. O pai do Pedro Dom chegou a falar que a polícia extorquia o filho dele, né? Que era por isso que o filho dele praticava os assaltos. Mas depois ele veio a público se desculpar e disse que estava muito exaltado, muito emocionado com aquela situação. O Pedro morreu no dia 15 de setembro de 2005, poucos dias antes de completar os seus 24 anos. O primo do Pedro Dom também fez denúncias contra a polícia durante o enterro do assaltante. Ele disse que o Pedro foi preso na Barra e em Copacabana e foi solto depois de um acerto com os policiais. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. O enterro contou com a presença de 15 parentes e a Secretaria de Segurança informou que não iria se manifestar sobre as acusações do primo de Pedro, porque não há denúncia de extorsão registrada. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra eu saber também, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!